Uma outra coisa que as pessoas fazem, que vai dificultar muito, principalmente você que não tem experiência com cavalo, é colocar um arreio conjugado para domar seu cavalo. As pessoas costumam fazer isso, ou um breque, ou professora, ou então um arreio conjugado, que tenha uma cortadeira e que tenha um freio, ok? E que tenha um freio, tá certo? Eu vou explicar por quê. Olha só, pessoal. Quando você monta um cavalo com um bridão, tá certo? No início, já não é o correto você botar um bridão diretamente na boca de um cavalo na primeira vez, como eu acabei de mostrar, e fazer movimentos como eu acabei de mostrar. Movimentos bruscos, pernas batidas de maneira errada, forçar o teu cavalo a fazer coisa que ele não sabe, que não foi condicionado a isso. Imagina só, o bridão ele pressiona dentro da língua, na língua do cavalo e também um pouco nas barras, tá certo? Na língua e nas barras e também no canto da boca. Uma pressão, com isso aqui já é difícil você domar um cavalo assim da maneira errada, quando você não tem condições, não sabe como funciona a anatomia bucal de um cavalo. Você meteu a sela no cavalo, você não conhece da boca, você não conhece dos dentes do cavalo, você não sabe como o cavalo pensa, você não sabe como o cavalo reage, você não sabe muita coisa sobre o cavalo e você tentou domar, foi muito difícil com isso. Imagina, segura aí por gentileza, imagina com esse troço aqui, olha só, imagina com esse apetrecho aqui, isso é chamado de estrovenga, essa é uma pequena, tá certo? Que é usada para adaptação. Agora, tem umas grandes e eu já vi pessoas iniciarem doma com esse negócio, mas vamos ser que não seja com ela, tá certo? Diferentemente do bridão, que tem pressão na língua, pressão na barra pouca e uma pressão na nuca muito pequena, essa daqui tem, presta atenção, uma pressão desconhecida no queixo, uma pressão desconhecida na boca, tá certo? E uma pressão desconhecida. Ou seja, hoje tem uma alavanca que o cavalo desconhecia, tá certo? Então, se é difícil você mexer com bridão, imagina com uma pressão dessa na venta do cavalo. Aqui vai ter uma pressão na venta, uma pressão puxando o cavalo para trás e uma pressão batendo no queixo do cavalo, ou seja, algo puxa para trás e algo empurra para frente. Imagina uma criatura que não sabe o que fazer com isso na boca, qual é a reação dela. Na hora da doma, se você bota arreios conjugados ou então arreios que tem alavanca, a primeira impressão, a primeira reação do cavalo vai ser se proteger. Balançar a cabeça, levantar a cabeça para lá, levantar a cabeça para cá. Então, é muito errado você iniciar a doma de um cavalo com um troço desse, com um freio fixo ou com um troço desse, ou então com uma professora. Quando você pega uma professora, bota na cabeça de um cavalo para domar ele, que você puxa nessa renda aqui, pessoal, ó, a professora, a ação dela é aqui do outro lado. O freio fixo, a ação dele é aqui do outro. Você está puxando aqui, mas o freio faz isso na boca do cavalo. Você puxou aqui desse lado, mas o freio faz isso na boca do cavalo. E a pressão do potro é desse lado, ele sente desse lado. E você quer que o cavalo vá para cá. Entendeu? Então, quando tu pega um freio fixo ou um freio conjugado para domar um cavalo, tu está totalmente errado, tá certo? Porque você está indo de contrário à pressão. Você quer que o seu cavalo vá para cá, mas a pressão do arreio está sendo desse lado. E o que é que acontece? Quando tu puxa, o cavalo faz assim, ó, para cá, tá certo? Para se proteger, tu puxa de novo, ele balança a cabeça. Você está sabendo do que é que eu estou falando? Você puxa de novo, ele balança a cabeça, você vai ajeitando até o cavalo entender, né, que o que você quer, mas fica aquele cavalo que toda hora puxa. E tem deles que, quando você coloca diretamente, eles são tão sensíveis, um freio conjugado na boca de um cavalo ou uma professora que machuca a venta do cavalo, o que é que ele acontece? Ele balança a cabeça, levanta e cai de costa, apenas por você estar iniciando de maneira errada. Outro erro grande é você achar que um cavalo
Outro erro grande é você achar que um cavalo ele precisa estar machucado aqui para obedecer os seus comandos. Muitas, eu não vejo nenhuma nem duas pessoas não, são muitas achando que se o meu cavalo não tiver machucado, ele não vai ceder a nuca, o meu cavalo não vai obedecer. Não, não é dessa forma. Então, fazendo esse tipo de prática, você está agindo da pior maneira possível com o teu cavalo. Uma outra coisa que a galera costuma fazer de maneira errada é fazer cavalo se movimentar rápido no chicote, tá certo? Batendo o cavalo para ele se movimentar rápido ou então usando a espora. Eu quero que o meu cavalo vá para lá, então eu uso a espora bem forte aqui. Eu quero que o meu cavalo vá para lá, então eu uso a espora bem forte aqui. Quando isso acontece de início, fica cavalos traumatizados com medo de costela e cavalos pesados. Por quê? Porque eu quero que o meu cavalo volte bem para ali, eu tenho que primeiro ensinar o meu cavalo o passo a passo de como ele ir para ali e não meter espora. Quando eu meto a espora, fica aquele cavalo pesado, porque quando eu armo a perna aqui, eu me preparo para bater a espora, o cavalo trava, o cavalo se trava esse lado. E quando o cavalo trava, ele não tem condições de ir rápido para aquele lado, tá certo? Ele pode até ir com o tempo, você forçando, mas você vai demorar muito mais tempo para aprender e nunca vai ser aquele cavalo solto, de mão leve, vai ser sempre aquele cavalo preocupado com a frente dele, de tanta esporeada que ele pegou na paleta ou então na costela, tá certo? Bom, pessoal, existe várias coisas, várias coisas que se eu fosse ficar aqui a gente ia falar o dia inteiro sobre essas coisas que fazem com que o cavalo não aprenda rápido e que fazem com que o seu cavalo não fique bem domado e que é, na minha opinião, a maneira errada de você mexer com cavalos, tá certo? Bom, pessoal, aí eu domei o meu cavalo aos trancos e barrancos, como eu mostrei você ali, tudo da forma que não deve ser feito, tá certo? Talvez por falta de conhecimento. Hoje o meu cavalo é traumatizado de espora, é aquele cavalo que levanta a cara, não é um cavalo encaixado dessa forma, um cavalo que a gente pode soltar a rédea, ou seja, um cavalo que a gente pode confiar nele, é aquele cavalo agoniado, mas você quer fazer esse cavalo do boi. E aí o cavalo já vem de muitos traumas da doma. E o que é que você faz? O primeiro contato com o boi, você faz isso, ó. Ou seja, achando que dessa forma o teu cavalo vai ficar bom de boi. O cavalo já está traumatizado com a doma e de repente você apresenta o boi dessa forma. O que é que tu acha que vai ficar na cabeça desse cavalo? Traumatizado na doma e traumatizado na hora que você for introduzir ele nos bois.